Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 871 blogs diários e minguando até 419 dias, 4 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 871 blogs diários já produzidos, certo? Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 séries de 70 blogs diários com este título, né? Esta é a parte 2 deste título, ok? Eu vou fazer 7 séries com 70 blogs diários, ok? Relaciona isso na sua consciência para que você possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização, certo? Vamos então para esse novo subtítulo, né, dessa segunda série, Armagedon Batalha Final, parte 2, né? Vamos para essa segunda série dessa parte de Armagedon Batalha Final. Este é o subtítulo O Pai e o Fundamento da Vida. O Pai e o Fundamento da Vida. Eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, com a formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E por fim, eu relaciono a playlist da YouTube Music. Então essa é a minha descrição. A abertura, um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist da YouTube Music. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim.
O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá entrar neste novo subtítulo, né? O Pai e o fundamento da vida. O que significa isso? Você entende que o nosso interior é um estado consciente, são tudo aquilo que nós podemos entender que é uma onisciência de Deus. Por exemplo, cada um temos o estado consciente de Deus. Esse estado consciente desfragmenta, são 100% espiritualidade. Não representa os nossos corpos emocionais diretamente, não representa. Esse estado consciente é uma espiritualidade de Deus. Nós somos 100% espírito, Deus também é 100% espírito. O corpo emocional ele vai ficar dividido sobre aquilo que é correto e sobre aquilo que não é correto, sobre aquilo que se move, que é a nossa vida, e sobre aquilo que não se move. A formação de frutificação vai ficar muito complexo, e principalmente nesse tempo do fim, aonde que as pessoas confundem a vida, que é o pai, né, da relatividade, só o pai, aquilo que movimenta, são tudo aquilo que é bem 100% espiritual, sem explicar as nossas emoções, nossos atos emocionais. Então, isso é o fundamento. A vida é o fundamento, certo? E tudo aquilo que fica à direita do corpo, certo? Tudo aquilo que fica à direita do corpo é a vida. Ou seja, os corpos emocionais são uma estrutura, vamos falar isso para você entender, são uma estrutura. E essa estrutura vai dividir aquilo que é bom e aquilo que é ruim na frutificação, depois da frutificação, certo? Então, entende essas complexidades, que a vida são coisas relativas a Deus diretamente, e o corpo emocional são coisas que divide aquilo que não é relativo e aquilo que é relativo. E quando for relativo, a gente está frutificando de uma forma boa, que a gente estamos com nossos corpos expressivos bem afiados para a nossa vida, para a nossa realidade, dando uma coisa boa à sociedade. Então, esse corpo emocional vai ficar bem dividido sobre uma coisa e outra, sobre aquilo que é estrutura. E o que fica na direita? A vida. É o estado consciente da vida. Né? A vida, Deus, Emmanuel, hoje, ele é um estado consciente da vida, ele é a presença de Deus no nossa cada consciência específica que está por aí. Ele é Deus em cada consciência, em cada corpo. Não, é por isso que o corpo emocional não pode mais representar mais o corpo emocional não representa mais essa nossa consciência, essa nossa espiritualidade, nosso interior, certo? E a partir dessa vida que nós temos, que nós dá uma relatividade para o nosso corpo, que nós move o nosso corpo por uma coisa que é errado ou por uma coisa que é certa. Ou quando é errado, a gente entende que é uma estrutura, que é um sistema, certo? São coisas que o homem toca, que ele constrói. Quando a vida se torna frutificada de uma forma boa, você pede um relacionamento compartilhado e você não mistura aquilo que é sistema e aquilo que é coisa de Deus, aquilo que é forma de frutificação objetiva e aquilo que você relaciona a outro corpo. Não é a mesma coisa. Se você conseguir separar o seu fruto de unificação com o seu fruto objetivo, você já vai ficar 100% entendido de tudo que é de Deus, certo? Os frutos objetivos são tudo aquilo que é sistema, tudo aquilo que é poder econômico, tudo aquilo que você vai relacionar. E o sexo vai ganhar essa complexidade, né? Às vezes você pedir um relacionamento unificado, você vai considerar bem a sua esposa, certo? Por isso que você está relacionando a ela, então passa a ser uma coisa boa, não passa a ser apenas um prazer que você quer relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, quer ser, sei lá, qualquer coisa, entende? Ok, vamos lá. Vamos lá fazer a leitura desse contexto para a gente iniciar essa abertura desse subtítulo que vai ficar muito, mas muito interessante. Este é o subtítulo: A vida é o Pai é o fundamento da vida. Muito interessante esse subtítulo. Nós vamos entender de quem é que está à direita, né?
À direita do Pai é a vida, né? A tudo aquilo que estiver à direita do Pai é a vida. O nosso corpo emocional são um limite. Por exemplo, vou explicar aqui mais uma vez para você entender, né? Nós temos aqui palavra, nós temos a vida, nós temos o corpo. O corpo está aqui dividido. Ele vai estar dividido. Esse corpo é o Pai até então. Mas o que que ele vai dizer que ele é, o que que vai estar na direita desse corpo emocional? A vida. A vida. E daqui para lá você pode mudar os comportamentos na frutificação, criando um mundo de possibilidade. Se você entender dessa vida, você frutifica bem aqui no exterior do corpo, no poder público, e você pode alcançar o reino de Deus por essa vida. Eu falei por corpo? Não. Por essa vida, porque esse corpo vai estar dividido. Ele pode ser uma coisa boa, Deus que eu entendo que ele é a vida, que ele é a vida. Se eu não entender que ele é a vida, eu tiro essa parte aqui e movimento apenas os meus atos emocionais. Tem blogs atrás ensinando esses tipos de relacionamento. É só você estiver acompanhando, vocês não vai ter dúvida. Então, o pai é o corpo emocional. Ele é determinado pelo corpo emocional. E à direita, quem vai estar à direita do corpo emocional? A vida. Então, quem é que determina o fruto? É a vida. É a vida que determina o fruto. Não é o corpo emocional. Porque aqui ele pode estar de um equívoco, pode estar representando um sistema, pode estar representando uma lei, pode estar representando o Cristo, pode estar representando a morte do corpo emocional, pode estar representando várias coisas. Então, aqui ele vai ter um mundo infinito de possibilidade na frutificação, mas uma só vai ser a verdade. Qual que seria uma só? A vida. A vida. Só uma só que vai ser a verdade. Acabou. Entende isso? Simples, né? Vamos lá então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. Eu particularmente não acredito que a Bíblia significativa foi forjada. Ela foi descrita pelas crenças mortais e emocionais para revogar a lei de Deus e dos mortos para remissão eterna, para explicar a liberdade de expressão no conceito de Deus e dos corpos, pois a forma que entendemos a vida e a morte, com a forma que entendemos a vida e a morte. Vou recapitular aqui, eu pus um monte de vírgula aqui, né? Eu estou tentando fazer só mesmo a leitura deste contexto sem usar o áudio, fazer a correção dele, sem usar o áudio, para ver se eu consigo melhorar na minha pontuação. Mas tudo bem, vamos lá. Eu particularmente não acredito que a Bíblia significativa foi forjada. Ela foi descrita pelas crenças mortais e emocionais para revogar a lei de Deus e dos mortos para a remissão eterna. Isto explica que a liberdade de expressão no conceito de Deus e dos corpos, isso significa que há liberdade de expressão, ou seja, com H, que existe liberdade de expressão, né? Eu vou colocar aqui, peraí. Isto explica que eu vou colocar existência para não ter dúvida, que é uma existência. Isto explica que existe liberdade de expressão. Acho que dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Eu particularmente não acredito que a Bíblia significativa foi forjada. Ela foi descrita pelas crenças mortais e emocionais para revogar a lei de Deus e dos mortos para a remissão eterna. Isto explica que existe liberdade de expressão no conceito de Deus e dos corpos com a forma que entendemos a vida e a morte. A linha imaginária do tempo determina coisa e a linha imaginária do tempo determina coisa e destruição de coisa. E destruição de coisa. A linha imaginária do tempo determina coisa e destruição de coisa, ou para o bem ou para o mal. O conceito de Deus destrói a morte, mas a morte não destrói o conceito de Deus. Isto sim, quando isto vier se aplicar no comportamento de cada corpo em específico e sobre aquilo que eles acreditam ser
no conceito destrutivo da morte. Com outra explicação, o corpo emocional é presente e deste presente que vem o bom comportamento e o mau comportamento. E quando canalizando a força e realidade desta força para conhecer a força, a realidade dessa força. E conhecendo que atrair determina força no comportamento e realidade deste comportamento aplicando o bem e o mal determinado com força e que atrai no comportamento. E toda esta força se aplica no seu comportamento. E é, né, na realização que conhecemos o fruto bom e o fruto ruim. O fruto bom é determinado com um bom comportamento, quando aplicando a palavra da vida no seu comportamento. Esta é a força aplicando aplicado no comportamento. Esta é a força aplicado no comportamento que materializa este corpo por um juízo perfeito, sendo isto que frutifica bem. E quando materializando, entendemos que o corpo simples, de entendimento simples, com comportamento único e realização única. O fruto ruim é determinado com palavra da morte, aplicado no comportamento. Aplicado no comportamento. Isto pode ser conhecido como reencarnação quando eu busco prática antiga explicando religião e todo tipo de matriz africana que se comporta mal com um comportamento de destruição em massa. Este ideal pode ser conhecido também como manipulação ou até mesmo como culto de adoração e feitiçaria que exalta um e despreza o outro com prática religiosa de uma forma que eu não conheço deste meu comportamento. E quando existir a força ao contrário, né, da lei de Deus. Aqui nós vamos ver absolutamente que tudo está dividido. Não tem possibilidade de uma coisa de Deus ser o próprio, né, coisa que o homem toca, que isso faz coisa. Ou seja, a gente pode dar a vida para uma falsidade, pode tornar ela relativa por causa da nossa vida, certo? Nós mover um sistema, nós pode fazer várias coisas e criar um mundo infinito de possibilidades, mas isso não vai ser a verdade, não vai ser absolutamente a verdade, entenda isso. Então vamos lá fazer a expressão livre sobre esse blog diário. Vamos lá. Eu particularmente não acredito que a Bíblia significativa foi forjada. Ela foi descrita pela crença dos mortais e emocionais para revogar a lei de Deus e dos corpos, para remissão eterna. Isto explica que existe liberdade de expressão. Isto explica que existe a liberdade de expressão no conceito de Deus e dos corpos, com a forma que entendemos a vida e a morte. Por que eu digo para você que não existe, que não há manipulação? Porque a Bíblia foi escrita para os mortos, para os reinos dos mortos. Ele foi descrito para o reino dos mortos. Significação, ideologia, tudo para conectar o homem ao reino de Deus, para conectar o homem à vida de Deus, para conectar ao homem à vida de Deus, aquilo que o homem é no seu interior. Tudo isso foi feito para coisar. E quando essas expressões veem, já vem diretamente no fruto, certo? As Bíblias significativas, ela é uma forma de frutificação, equívoco, daquilo que nós compreendemos a vida. Então ela é um opositor, a Bíblia significativa hoje, ela é um opositor da vida. E essas são as nossas realidades hoje. Pode dar aí. É a nossa realidade. Tudo que está na Bíblia significativa é o que está presente dentro da sociedade. E com esse blog diário você vê o tanto que ela é real,
tanto que ela é real, tudo muito claro isso, o tanto que ela tem a precisão exata dos maus comportamentos mortais desses corpos emocionais, a atitude deles condena, ela está alinhado com essa Bíblia significativa, então ela não foi uma coisa forjada, foi uma coisa necessária, foi uma coisa precisa. Para quê? Para justificar os pecados de todos os corpos, certo? Entenda isso. Igual, se essa Bíblia significativa não fosse escrita com a precisão exata, as pessoas mesmo iam corromper a vida de Deus, aquela realidade que Deus tem, ela ia corromper, porque é assim que o ser humano tem. Ele cria um mundo infinito de possibilidade, e desse mundo infinito de possibilidade ele faz zombaria até mesmo da vida, fazendo uma oposição com aquilo que é a origem dele, aquilo que é a realidade dele, se voltando contra Deus e se voltando contra o seu íntimo. Então, tudo isso foi uma necessidade que temos para escrever um livro dos mortos, para escrever um livro para os mortos, para que eles se unifiquem e dessa unificação venha o juízo de Deus. Entenda isso? Então, entenda só, eu particularmente não acredito que a Bíblia significativa foi forjada. Por que não foi forjada? Porque elas são descritas com a língua dos mortos. Os mortos, as pessoas estão mortas, então vem aí. Você vê que no blog anterior a este, nós demos o livro de Êxodo, por exemplo, nós vamos entender isso. Ó. No livro de Êxodo, por exemplo, no versículo, capítulo 2, 12, 13, o que está escrito aqui, ó, aquele sangue vos será por sinais, né, nas casas em que estiverdes, né, vendo-me sangue, passarei por cima, né, de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O que quer dizer esse versículo? Ele quer dizer o seguinte, que quando Deus vier com um juiz, ele vai vir no reino dos mortos, trazendo ideologia, fazendo as coisas. E se vocês não tiver pagando, se vocês não tiver, se você for uma pessoa justa, ele vai passar por cima, não vai ver as suas iniquidades, as suas desonestidades, os seus desrespeitos com os próximos. Então está tudo tranquilo, não tem nada que justificar. Você é uma pessoa limpa, pura, e que você não gera contenda dentro da sociedade, então está tudo certo, certo? Se não haver essa forma de você interpretar o reino dos mortos, se você não tiver essa forma, você nunca vai interpretar a vida de Deus, aquilo que é relativo, o fruto bom, aquilo que nós temos no nosso interior, certo? E que hoje em dia ele não é manifestado, ele não é manifesto. Entenda isso. Então, eu particularmente acredito que a Bíblia significativa não foi forjada, né? Ela foi descrita pelas crenças mortais e emocionais para revogar a lei de Deus, né? Para revogar a vida de Deus, para revogar a lei de Deus, né? Para determinar aquilo que é vida de Deus, é o fruto de Deus, né? Para revogar porque aquilo que já estava morto, né? Precisamos de compreender e ter uma forma de voltarmos à nossa origem, certo? Eu usei essa expressão revogar, é porque nós estamos no reino dos mortos, não? Então, os mortos mesmo ia julgar todos os seus comportamentos, certo? Com a prova de tudo. Então, nós voltaremos às nossas formas legais, ok? Entenda isso. Para remissão eterna. Então, remissão eterna vem a vida. Isto explica que existe liberdade de expressão no conceito de Deus, né? E dos corpos, no conceito de Deus e dos corpos. Existe liberdade de expressão no conceito de Deus e dos corpos. Quando eu falo de Deus e dos corpos, eu falo de palavra, vida, Deus é vida, e o corpo, né? Deus é corpo emocional. E a partir do corpo emocional é a frutificação, são as possibilidades, o mundo infinito de possibilidades. Pode ser uma coisa equívoca, certo? Ou não. Com a forma que entendemos a vida e a morte, né? Conforme que entendemos a vida e a morte. Cada um vai ter suas formas de compreender essa vida e a morte. Agora vamos ver essa outra parágrafo aqui, é muito interessante. Olha, a linha imaginária do tempo determina coisa e destruição de coisa, né? A linha imaginária, você imagina coisa com esses seus pensamentos, você frutifica isso, você
imagina coisa e destrói coisa. Com essa mesma imaginação que você tem, você destrói coisa. Então, olha só que interessante, ó. A linha imaginária do tempo determina coisa e destrói coisa, e ou para o bem ou para o mal. Quando é que a destruição vai ser uma coisa boa? Quando eu entendo aquela ideia de, né, de o mal for embora, né, para unificação, é exatamente isso, para a unificação, né. Então, ou seja, existe essas possibilidade, né, de destruição, do te da realidade, do desdobramento da fé, da destruição da imagem, a gente compreender, voltar para a nossa vida, para a nossa origem, nosso íntimo junto com Deus, e nós voltemos a ela, então a destruição de imagem, ela pode fazer com que essa imagem fique parada ali, e que ela não represente mais uma ameaça para aquelas pessoas que estão movendo a vida de uma forma equívoco, de uma forma equivocada, né, trazendo a morte no lugar da vida. Então, a linha imaginária do tempo determina coisa e destrói, determina coisa e destrói coisa, ou para o bem, né, destrói, se for destrutivo, destrói a imagem, a desigualdade social, sei lá, qualquer coisa, volta para a sua realidade, ou para o bem, né, ou para o bem, ou para o bem, ou para o mal. O conceito de Deus destrói a morte, o conceito de Deus destrói a morte, o conceito de Deus destrói a morte. Por quê? Porque ele é vida, né? Ele é vida e ele é justo, e isso determina a palavra da vida, e significa que nós somos honestos com os nossos relacionamentos. Então ele destrói a morte com o próprio conhecimento, né? Com o próprio conhecimento, Deus destrói a morte. Entenda isso, certo? Hoje nós temos o conhecimento da vida e o conhecimento da morte. Quando nós conhecemos da vida, nós entendemos no nosso estado consciente aquilo que é intimidade com Deus no nosso interior. Então ele começa a trazer esse fruto bom no interior de cada corpo em específico. E aí cada corpo em específico vai frutificar das suas formas, ganhando essa liberdade sobre o bem e sobre o mal da mesma forma, né? Que as pessoas frutifiquem bem. O conceito de Deus destrói a morte, mas a morte não destrói o conceito de Deus. Por quê? Porque ele é a sabedoria, ele é a grandiosidade de tudo, certo? Então, você sabe que é impossível você vencer Deus. Quando você se atenta contra Deus, né, você se mata a si próprio, você se mata. Quando você se atenta contra Deus, você se mata a si próprio, porque você é um corpo emocional. Pode ver aí, todas as pessoas que se atentam contra Deus, o que que eles conseguem? Apenas crise. Porque é apenas crise, porque Deus é vida, né? Se for, o salário do pecado é a morte. Se eu me atentar contra essa vida, eu vou ter que me matar a mim mesmo, eu vou ter que me matar a mim mesmo, vou ter que me entregar ao sacrifício, eu vou ter que me corromper com as pessoas, e eu vou me destruir, a pessoa também vai me destruir, blá blá blá, muitas outras coisas. Então, entenda isso, ó, o conceito de Deus destrói a morte, mas a morte não destrói o conceito de Deus. Não é a morte maior do que Deus, certo? Não é. As pessoas acham que essa morte aplicada no corpo emocional são aquilo que nós imaginemos, são a destruição, né? E essa imagem pode ser destruída quando você entende daquilo que é Deus, daquilo que Deus é. Você ganha poder sobre essa morte. Quando você tem o conhecimento da vida, você ganha poder contra essa morte, porque é essa vida que nos dá poder contra a morte, né? E Deus não é vencível. Ninguém pode vencer Deus, porque ele é essa grandiosidade, pronto, acabou. Se você se atentar contra Deus, você se atenta contra a sua própria vida e você se martiriza, você se mata, qualquer coisa. Então, o conceito de Deus destrói a morte, mas a morte não destrói o conceito de Deus. Isto sim, quando isto vier a se aplicar no comportamento de cada corpo em específico, né? Quando vier aplicar, já tenho explicado que você não vence a vida, porque é a vida que vence você. Pode olhar aí. Vamos falar que a vida vence você por uma natureza. Você vive até 100 anos e depois de 100 anos você não vive mais. Então, tudo que você se vê durante 100 anos, depois de 100 anos você já não se vê mais, tudo desaparece. Significa que você não vai mais, né, ter essas mesma ideia, ou seja, vai mudar de uma coisa para outra, entenda isso. Então, quando isto vier aplicado no seu comportamento de cada corpo em específico, ou sobre aquilo que eles acreditam ser o conceito, né, sobre aquilo que eles acreditam ser no conceito destrutivo da morte, né? Quando eu falo
no conceito destrutivo da morte, eu falo no conceito destrutivo da imagem, desdobramento da fé, né? As pessoas vão ganhar ciência da vida, vai ter consciência nela, então eles vão ter poder sobre a morte, eles não vão movimentar mais esse sistema de uma forma equivocada, essas estruturas não vão interferir no nosso relacionamento corpo a corpo com outra pessoa, porque nós vamos poder separar ela das coisas que é de Deus e da coisa que é do homem. Hoje esse blog diário está trazendo muito isso, repetindo muitas coisas a respeito disso, que a vida é de Deus, as coisas que o homem toca são coisas de sistema, política, são religião, ela não se move, a não ser que nós queira dar vida para ela, para mover de uma forma equivocada, né, essa imagem, certo? Então, quando você ganha poder sobre a morte, você vive bem, você fica em paz, você está no reino de Deus, entenda isso. Com outra explicação, o corpo emocional é presente, certo? E é deste presente que vem o bom comportamento. Ou seja, eu estou aqui agora, eu posso aplicar todo bom comportamento e me realizar com este meu bom comportamento. Trato minha esposa bem, trato meu filho bem, trato os meus colegas bem. Então, eu estou me realizando e que o meu corpo presente, amanhã eu vou trabalhar, agora eu estou no blog diário, estou apresentando de blog diário com o meu comportamento, dando a ideia de estar presente aqui, fazendo essas expressões, certo? Isso representa a minha ideia comportamental, certo? Um comportamento, isso significa que eu estou presente, né, na expressão, entenda essas particularidades, certo? Entenda isso. Então, e é deste presente que vem o bom comportamento e o mau comportamento também, né? Eu posso começar, ao invés de eu, se eu tratar minha esposa bem, eu trato ela mal, eu trato meus filhos mal, né? Vou fazer qualquer outro tipo de coisas aí que seja equívoco, certo? Enquanto canalizando força, né, e realidade dessa força. Então, entenda que, quando a gente temos essa atmosfera, nós temos uma força que, né, é uma força, então você canaliza uma força e realidade dessa força. Qual que é a realidade dessa força? A consciência da vida no nosso interior, né? Depois que nós respiramos essa vida, nós temos uma consciência, né, de nos expressar essa vida, né, uma coisa boa, né, para conhecer a força e realização dessa força, né? Ou seja, vamos repetir tudo de novo. Ó, o corpo emocional é presente. E é deste presente que vem o bom comportamento e o mau comportamento. E quando canalizando a força e realidade dessa força, para conhecer força e realidade dessa força, né? Eu usei a expressão conhecer, né? Vamos supor que nós temos duas forças, uma que está no nosso interior, estado consciente da vida, e outra que vai para fora do corpo, representando a nossa ato manifesto, aquilo que nós usamos com as nossas palavras. Essas são as duas forças. Existem coisas que já tenha dentro da sociedade, certo? Essas são uma força, você usa de conhecimento. Hoje, a vida, tanto a vida e a morte, elas são conhecimento, não explica diretamente a vida, não explica, porque cada um vai ter essa vida habitado, vai representar uma consciência, e vocês que vai determinar coisas sobre essa vida, não é eu. Então, hoje, tudo isso é uma espiritualidade de nos conhecer a força do bem e a força do mal. A força do bem representa o estado consciente de cada corpo em específico, da vida de cada corpo em específico, e a força e quando conhecemos a força de realização, pode ser a glorificação no ato manifesto, ou pode ser as coisas que nós estamos negando desse estado consciente. Então, tudo fica suspenso no ar, né? Tanto a vida como a morte, e as pessoas vão captando uma coisa boa, e que seja o estado consciente da vida, e vai captando uma coisa ruim, e pode ser a morte, né? Que as pessoas pensam que é, né? E começa a aplicar isso no seu comportamento, essa força vai aplicando no seu comportamento, ou você comporta bem, ou você comporta mal. E comportamento bem, você frutifica bem. Comportamento mal, você frutifica mal, certo? Entenda isso. O conhecimento que atrai determina a força do comportamento. Perfeito, né? Não é? Sim ou não? Então, o conhecimento que atrai, o conhecimento que atrair, né, determina a força do comportamento, né? Eu já tenho dito isso, vamos lá, vamos lá. A realização deste comportamento. Perfeito. Você atraiu alguma coisa boa, então
você vai realizar com este bom comportamento que você tem, né. Então, o conhecimento que atrai determina a força do comportamento. Você atraiu uma coisa boa, você se comportou bem, você realizou, né, e você tem a realização deste comportamento aplicado, explicando bem, né. Entenda isso. E o mal determina com a força que atrai no comportamento, aquilo que você atrai no comportamento. Então, ambos são essa ideia, ou seja, ó, vamos fazer a leitura, vamos lá. O conhecimento que atrai determina a força no comportamento, e a realização deste comportamento explica o bem, e o mal determina com a força que atrai no comportamento, e traindo o bom comportamento e o mau comportamento. O mal determina com força que atrai no comportamento. E toda esta força se aplica no comportamento, né? E é na realização que conhecemos o fruto bom e o fruto ruim, né? Na realização, ou seja, naquilo que você está manifestando. Aí Manuel, naquele tempo, usou aquela expressão: ó, você conhece a árvore, você conhece o corpo emocional pelo fruto, né? Ele usou a expressão: você conhece a árvore pelo fruto. Aqui eu estou usando, ó, você conhece o corpo pelo fruto, pelo aquilo que ele está frutificando, certo? Hoje é muito fácil, quando você tem muito conhecimento, tem muita habilidade mental, conhece a sabedoria de Deus, né, aquilo que é relativo à nossa vida, conhece o dom do homem, você conhece tudo isso, a vida, você conhece a vida, a morte, você sabe de que as pessoas estão frutificando. É comum, você sabe disso. Agora, hoje não, as pessoas não, elas colocam a palavra na sua boca, elas têm aquela ideia de ter elas têm uma intenção daquilo que ela vai te perguntar, e ela também tem a resposta daquilo que ela vai querer que você, responda, certo? Do jeito dela. E se você falar uma coisa equívoca da forma que ela pensa, da intenção dela, ela vai te enganar, ela vai te, né, desprezar, porque ela tem as duas ideias, ela tem os 2 pensamentos, tem a intenção e a resposta dessa aquilo que ela tem a pergunta e a resposta daquilo que ela está perguntando. São 2 intenções, uma que habita com a intenção dela e outra que desabita com a intenção dela. Ela dá a pergunta, ela mesma faz pergunta, ela mesma tem a resposta, certo? Ela não sabe ouvir outras pessoas, certo? Entenda isso. Então vamos lá, ó. O conhecimento que atrai determina a força do comportamento, e realização deste comportamento explicando o bem. E o mal determina com a força que atrai no comportamento. E toda esta força se aplica no seu comportamento, né? E é na realização que conhecemos o fruto bom e o fruto ruim, né? Na frutificação que nós conhecemos o que a pessoa está te dando, certo? Você vai entender, certo? As coisas são bem simples, sabe? Hoje é muito difícil até para você falar do blog diário, porque tem um relacionamento corpo a corpo, tem os planos objetivos que são totalmente diferentes um do outro. O plano de objetivo, geralmente você vai se aplicar ao poder econômico. O relacionamento corpo a corpo, você não pode aplicar nada que seja objetivo, nada que fica parado dentro da sociedade. Se a pessoa é relativa, você também é relativo. Você tem que entender essas diferenças. Então você não pode relacionar objeto às pessoas como uma imagem, como um objeto. Não pode relacionar as pessoas dessa forma. Você tem que se relacionar com a forma relativa. E como é que você entende isso? Você fala e a pessoa ouve. A pessoa fala e você ouve. E não precisa ser, sabe, a coisa certa. Não precisa ser coisa certa. Eu posso fazer de tudo isso uma relatividade. Às vezes eu fico olhando assim, sabe, eu procuro umas palavras negadas para mim relacionar alguma coisa ou outra, né, na minha intimidade, e eu vejo tanto que isso é produtivo a partir que a pessoa aceite. E eu posso mudando isso no comportamento, eu posso fazer uma coisa ruim, uma coisa boa, eu posso fazer disso uma coisa relativo e tudo fica bem flexionado, não tem nada de ruim, que eu falo assim expressivamente. Aquilo que a pessoa poderia estar negado no futuro, ela entende que é uma coisa boa, por exemplo. Então, ficou simples, leve, suave. Agora eu coloco drama emocional naquilo e tal, fica muito pesado. Então entenda isso. O fruto bom é determinado com bom comportamento, né? Entenda isso. Quando aplicando a palavra da vida. Aqui eu estou mostrando como as pessoas podem frutificar isso bem. Vamos lá de novo, repetindo, né? Vamos lá ver como é que a gente pode frutificar isso bem. O fruto bom é determinado com bom comportamento, quando aplicado
quando aplicando a palavra da vida no seu comportamento, né? Esta é a força aplicada no comportamento que materializa este corpo por um juízo perfeito. Aqui a formação de Deus é determinada pela palavra, pela vida, e desta palavra, dessa vida, nós materializamos o terceiro elemento da nossa espiritualidade, do nosso corpo emocional. Esse terceiro elemento, que é o nosso corpo emocional, ele é uma centraliza do bem e do mal. O que determina a matéria física e emocional são a palavra, são a vida. Significa que você é verdadeiro. E esse corpo também passa a ser verdadeiro, limpo e justo. Então ele também passa a ser verdadeiro. Naquele tempo, né, nós poderíamos entender o tempo real da profecia antes que Emanuel tivesse perdido o corpo sendo sacrificado. Emanuel era palavra, ele era a vida, ele era o corpo emocional. Depois da morte do corpo emocional, o que nós temos? Nós temos apenas o estado consciente da vida, que voltou. O estado consciente da vida é determinado pela palavra e pela vida. Então, tudo que está. Quando Emanuel morreu, nós temos esses dois aqui que representam o estado consciente de cada corpo em específico. Ele passou a ser relativo, porque ele já não mais tem um corpo emocional. O que ele tem a partir do corpo emocional é morte. A partir do corpo emocional é morte. E nossa palavra, a nossa vida, que determina que nós vamos materializar o nosso corpo e sendo relativo a tudo que nós conhecemos de bom, certo? Então, nós materializamos com o quê? Nós somos palavra, nós somos uma vida. Aí nós acrescenta o nosso corpo emocional da particularidade, na unidade de cada um específico, e nós materializamos. Nós significa que nós não temos ideologia, nós estamos frutificando bem, nós somos a própria realidade material deste corpo. Entenda isso. Então, dessa forma que a gente conhece o reino de Deus, certo? Por esses três elementos, palavra, vida e corpo. Aí nós vamos conhecer das pessoas pelos frutos que elas estão produzindo nos seus comportamentos, ok? Perfeito essa explicação. Relaciona isso na sua consciência. Vamos lá de novo repetir. Ó, o fruto bom é determinado com o bom comportamento quando aplicado à palavra da vida no seu comportamento. Essa é a força aplicada no comportamento que materializa este corpo por um juiz perfeito. Perfeito, não é perfeito? Sendo isto que frutifica bem, né? E quando materializando, e quando sendo isto que frutifica bem, e e quando materializado, quando materializado, entendemos do corpo simples, de entendimento simples, com comportamento único e realização única, certo? Perfeito. Então nós temos aqui, ó, no fruto, nos quarto elemento do fruto, nós vamos estar sendo glorificado, certo? Com o nosso corpo emocional. Significa que nós somos matéria, nós somos palavra, nós somos vida, nós somos matéria e nós frutificamos isso bem. Se nós não somos matéria, nós provocamos uma desigualdade na espiritualidade do morto, apresenta uma morte, uma imagem, certo? E essa imagem, ela vai provocar uma desigualdade no relacionamento. Quando você relacionando outra pessoa, então você vai achar que é superior a outras pessoas, você vai dividir, vai criar religião, desigualdade social de todas as formas no seu relacionamento, certo? Entenda isso. O fruto ruim é determinado com a palavra da morte, né, aplicado no seu comportamento, né, aquilo que eu estava falando. Aqui a palavra da morte, quando você aplica no seu comportamento, você provoca uma desigualdade. Você vai dizer para a pessoa, eu sou mais rico, não que não seja, sabe? Quando você tem, por exemplo, vamos falar isso para você entender, quando você tem todo esse poder econômico que você você não é uma ostentação. Por exemplo, eu tenho R$ 500.000 e eu falo para a pessoa, eu tenho 500.000. Pronto, essa é a minha realidade. Eu tenho. Posso provar? Olha aqui na minha conta, R$ 500. Então, isso, aí a pessoa fala, você está ostentando? Não, é o que eu tenho. Ó, qual que é a diferença de ter ou não ter? Qual é que é a diferença? Nenhuma. Mas as pessoas podem se sentir ofendidas, Deus, que ela está ali, né, querendo ter esses 500.000, ela pode ficar ofendida, mas a minha realidade é 500.000, pronto, não é ostentação. Não estou acrescentando, não estou diminuindo, estou dando a realidade. Pronto, acabou, não é ostentação. Você ter um carro, uma Ferrari, uma mansão, qualquer coisa, não é ostentação. Eu estou
mostrando o que eu tenho, tá tudo certo, é só objeto, pronto, acabou. As pessoas que estão ali do lado, pode ficar ofendido, porque é tudo que elas querem. São pessoas materialistas, são pessoas que querem isso a qualquer custo, então elas vai provocar uma desigualdade, ela não vai trabalhar, ela vai: "Ah, eu que mereço isso, eu também sou filho de Deus", blá, 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 blá. Então não é uma ostentação, entende que as coisas objetivas são neutras. Eu posso provocar um desequilíbrio no meu relacionamento quando eu quero impressionar outras pessoas. Aí eu provoco um desequilíbrio, mas as coisas objetivas são neutras, não vale para nada. Você morre e fica, né, fica perdido aí no tempo, não é nada disso, certo? Entenda isso. Então, entenda só, o fruto ruim é determinado com a palavra da morte, né? Aquelas emoções negadas que você vai aplicando no corpo, no seu comportamento, né? Inveja, desigualdade da relação, qualquer tipo de coisas negativas sobre os seus atos emocionais, e movimenta o seu corpo de uma forma equivocada, você dá vida para uma coisa equivocada, você tem uma imagem na estrutura do seu corpo. Então, o fruto ruim é determinado com palavra da morte, aplicado no seu comportamento. Isto pode ser conhecido como reencarnação quando eu busco prática antiga, explicando religião, né? Explicando religião. Quando eu busco prática antiga, por exemplo, e você reencarna uma ideia, por exemplo, quando é que você reencarna uma ideia? Por exemplo, você tem uma morte, você tem Jesus, por exemplo. Você sabe que Emanuel é a vida, ele é um corpo único de entendimento. Vamos falar assim só para você entender. Nós sabe que depois que morre o corpo sacrificado, o que sobrou de Deus são a palavra e a vida, trazendo uma consciência no interior de cada corpo em específico. Mas vamos falar isso para você entender. Emanuel é palavra, Emanuel é vida, Emanuel é corpo. Depois que você relaciona essa morte, de Manuel, pelo um corpo sacrificado, você tem aquilo que já tem dentro da sociedade parado. Então você reencarna uma ideia. É como se você tivesse duas vidas, por exemplo, né? Mas só que essa vida não explica a sua realidade, porque você tem um comportamento só, você tem uma forma só de realizar. Então, mas você pega essas coisas que já tem dentro da sociedade e forma dela uma religião, uma rebelião contra sua própria origem, com sua própria vida. Então você traz isso como uma coisa correta, sendo que você é um corpo simples, de entendimento simples, mas agora você está pegando ideia de outros corpos emocionais, atos emocionais de outras pessoas, certo? Deus, ele é onisciente, ele pode representar o nosso interior, pode representar a morte, pode representar a vida, pode representar o que ele quiser, porque ele é Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Entenda que quando você toma uma coisa emocional que tem dentro da sociedade, você pega uma coisa equívoca, você é como se tivesse duas carnes, duas vidas, reencarnação. É eu pegar uma imagem equivocada, coisas que está parado dentro da sociedade, dar vida para aquilo. Então isso vai ficar, não vai ser uma coisa humilde, não vai ser uma coisa simples, é o que eu quero, né? Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter aquilo, quero que. Não que seja ruim, mas se você entende que tem uma complexidade para você entender isso, né? Entenda isso. Ou seja, aquilo que você quer de outra pessoa passa a ser uma coisa que você movimenta, que está parado dentro da sociedade, você reencarna isso, certo? Uma coisa equivocada. A encarnação do verbo é aquilo que eu falei antes, né? A palavra da vida, você materializa o corpo, então significa que você tem uma vida única, você tem uma palavra única, uma vida única, um corpo único, uma forma única de realização, certo? Se eu tenho duas formas, eu passo a pegar coisas negadas dentro da sociedade para trazer isso na minha vida de uma forma equivocada, sobre esse pensamento de outras pessoas, sobre uma coisa equivocada que elas têm, certo? Eu não. Entenda isso. Então, o fruto ruim é determinado com palavra da morte, né, explicando o seu comportamento. Isso pode ser conhecido como reencarnação, quando eu busco prática antiga, explicando religião, né? E todo tipo de matriz africana que se comporta mal, com comportamento de destruição em massa, né? Hoje você vai, por exemplo, em outros lugares, as pessoas sacrificam a criança no seu comportamento para uma coisa, oferece essas coisas, sei lá, são muitas coisas. Então, existe essas complexidades. Então, elas não têm só uma expressão, elas têm um comportamento equívoco. Desses comportamento equívoco, ela traz várias ideias, vários espíritos negados sobre
uma coisa equivocada. Então ela pega essas ideias, sei lá, é uma coisa estranha, né, sei lá. Mas você entende que tudo isso é coisas negadas? Ou então entenda isso, ó, todo tipo de matriz africana que se comporta, né, no mau comportamento de destruição em massa. Este ideal pode ser conhecido também como manipulação ou até mesmo como culto de adoração e feitiçaria, né, que exalta um e despreza o outro, né. Aqui vou falar isso diretamente para você, entender, né. As pessoas, exalta Jesus e despreza a Emanuel. As pessoas exaltam a morte e despreza Emanuel, né, despreza sua vida, despreza sua relatividade, despreza Deus no seu interior, despreza tudo isso, ok? Entenda isso. Então, aqui você está entendendo que tudo isso são coisas negativas, entenda? São coisas que você busca dentro da sociedade para trazer a ideia de outras pessoas de uma forma equivocada e não traz ideia de Deus. Entenda que o homem tocou, virou uma estrutura. Se o homem trocou, virou uma estrutura, você pode até trazer essas energia sendo negativa, qualquer coisa, e achar que isso é uma coisa correta, mas não é. E engana, entende isso? Acha que, né, mas não é. Entende isso? Ó, este ideal pode ser conhecido também como manipulação ou até mesmo como culto de adoração e feitiçaria que exalta um e despreza o outro, né? Quando você exalta Jesus, você despreza Emanuel. Quando você aceita Emanuel, você despreza Jesus. Com prática de religião, né, e com prática de com prática religiosa de uma forma que eu não conheço deste meu comportamento. Você desconheceu disso? Beleza, né? Todas as ignorâncias são levadas em consideração. Mas você está conhecendo, você entende o que é a vida, certo? É o nossa consciência, é Deus, é o Deus onisciente, que é, né, e que o nosso corpo se faz presente no lugar de Deus. Aí você vai entendendo as suas particularidades de cada um, explicando a forma de pensamento de cada um, no estado consciente, do estado inconsciente, bom comportamento, mau comportamento, certo? O mau comportamento traz para vocês consequência, ok? Não entenda que vocês fazer maldade com as pessoas, sacrificar criança, qualquer coisa para adquirir poder, para adquirir coisas a qualquer custo, ou o corpo emocional de outras pessoas, qualquer coisa que você faz para adquirir coisa a qualquer custo, certo? Isso está presente dentro da sociedade, até mesmo você fazer sem o ritual, você vai para dentro da sociedade, das vilas, você vai, as pessoas que fazem, matam o outro para se ter coisa a qualquer custo, são as mesmas coisas. Tudo isso está bem presente dentro da sociedade, mas as pessoas não conseguem assimilar que tudo é a mesma coisa, certo? Tem pessoas que prestam culto a esses deus da morte, tem outras pessoas que, né, dentro da sociedade querendo ter coisa a qualquer custo, são pessoas que, né, se dizem, mas sei lá, muita coisa, ok? Então, este ideal pode ser conhecido também como manipulação, até mesmo como culto de adoração e feitiçaria, que exalta um e despreza o outro, com prática religiosa, uma forma que eu não conheço deste meu comportamento, né? De forma que eu mesmo não conheço deste meu comportamento. A maioria das pessoas não tem ciência do que está fazendo. Acredita nisso? Talvez muitas pessoas, muito, não vou dar porcentagem não, deixa por isso aí mesmo. Você vai só olhar aí dentro da sociedade, você vai ver que é assim. Então com prática religiosa de uma forma que eu não conheço deste meu comportamento. E quando existir a força, e quando existir a força ao contrário da lei de Deus, da palavra da vida, né? E quando existe e quando existe a força ao contrário, né, da lei de Deus. Quando eu falo existir, você já está manifestando uma coisa equívoca, você está indo contra a sua vida, você já está observando as consequências desses maus comportamentos. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.